Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Aqui quem fala é Ronaldo Casagrande, vice-presidente do Instituto Casagrande, e estou aqui mais uma tarde aqui na TV Evangelizar para mais uma prosa educativa, este podcast desenvolvido em parceria entre o Instituto Casagrande e a TV Evangelizar, sempre trazendo um tema aí de extrema relevância, e hoje não é diferente. Meu convidado, meu amigo de hoje que está aqui batendo um papo é o Rafael Lácio, o Rafael que é psicólogo, coordenador de curso de psicologia e já encampou aí vários projetos com pessoas da terceira idade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né, Rafael? Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando a respeito desse tema tão importante. Obrigado. Então, vamos conversar hoje sobre longevidade, terceira idade, idoso, o que é uma pessoa idosa, o que é uma pessoa velha, existe preconceito, não existe preconceito, enfim. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre todos esses temas aí que perpassam a questão da terceira idade, e um tema que cada vez vem batendo mais, não digo nem na nossa porta como pessoa, mas na porta do Brasil, né? Exatamente. Cada vez uma população mais idosa, e é sobre isso que vamos conversar. E eu quero já puxar uma pergunta para você, Rafael. Já que falamos disso, e eu citei um pouco no início da minha conversa, a gente deve falar idoso ou velho? Existe preconceito nessas formas? Então, é interessante a gente começar a pensar dessa forma, né? Tanto idoso como velho, se você for analisar, eles têm a mesma faixa etária, são pessoas que estão vivendo, mas a sociedade começou a interpretar de formas diferentes. O velho, né, como ele é visto, como ele é denominado na realidade, uma pessoa rabugenta, uma pessoa chata, uma pessoa, sabe, que o velho reclama. tem um estereótipo. Tem um estereótipo, exatamente, tem um estereótipo. E ele é visto dessa forma, né? A sociedade começou a tratar desse jeito. E aí começou a surgir o entendimento do que seria o idoso. A pessoa que está de bem com a vida, a pessoa que está querendo continuar, está motivada, é positiva, enfim, são pessoas que vivem a mesma intensidade, o mesmo tempo, mas que tratam a vida por si de formas diferentes, né? E um olhar diferente da sociedade, na verdade, vê a mesma pessoa. Exatamente, porque na realidade é quase sinônimo, né? Então, a diferença foi criada exatamente por esse estereótipo que você falou, né? Para se criar uma personagem de uma situação da forma de viver, né? Então, essa questão toda, ela é vista desse jeito, né? E os preconceitos surgem também daí, né? Que nós vamos falar depois um pouco sobre a questão do preconceito. Porque a pessoa, quando envelhece, por isso o velho envelhece, né? Ela tem exatamente essa condição. Todo mundo vai envelhecer. Todos nós envelhecemos. É o ciclo. É a sorte, na verdade, envelhecer. Muitos não envelhecem. Exatamente, exatamente. Isso você colocou uma situação muito interessante. Tem uma frase que a gente usa que idoso, né, é o jovem que deu certo. Porque exatamente o jovem conseguiu viver todo o seu ciclo e chegar ao envelhecimento, chegar exatamente à questão do idoso, né? Então, esse é a forma como se encara o procedimento, né? Porque, como você citou aí mesmo, tem muito jovem que não consegue chegar ao envelhecimento. Então, quando a gente trata do processo longevidade, por exemplo, é isso que a gente começa a encarar, né? Como uma pessoa, ao nascer, na realidade, ela está pensando ou está sendo desenvolvida ou está sendo preparada para o seu envelhecimento. Agora, Rafael, esse estereótipo que a gente, no Brasil, criou do velho, como aquela pessoa que ele não tem uma ocupação, que ele é rabugento, que ele é um peso, que ele é um fardo, enfim, né? Tem todo um estereótipo que vem carregado. Isso é uma coisa que você considera, e agora está mudando um pouco esse conceito, até porque muitas pessoas estão chegando nessa idade, né? Exato. Mas ele é um estereótipo meio de Brasil, de latino, porque eu acho que tem muitos países que não enxergam a pessoa da terceira idade, nunca enxergou a pessoa da terceira idade como um fardo, como uma pessoa rabugenta, coisa assim, né? Exatamente. Os países
da Europa, por exemplo, tem um tratamento com o idoso diferenciado. Eu acho que né? os asiáticos também, né? Principalmente o Japão, né? É. O Japão é um modelo assim na questão do tratamento e da longevidade, né? Por exemplo, a expectativa de vida Brasil, nós estamos hoje com uma média de 76,8, dado do IBGE. 76 anos. Quase 77. Quase 77. No Japão é 88. Então, bem mais, são 10 anos de média, né? Aqui, por exemplo, a média Brasil 76,8, homem vivendo 73 e mulher vivendo 78, 79, né? Então, lá as mulheres vivem 92, Mas lá as 90. mulheres vivem mais também. Vivem mais. Aliás, esse é um dado importante e curioso, né, para a gente poder pensar que as mulheres vivem em todas as situações do mundo, elas vivem, estudando a questão média, expectativa, elas vivem bem mais do que o homem, sabe? Então, esse é outra situação Mas de se pensar. bom, não é bem tua área, né? Mas é genético, será? Ou é cuidado? Tem tudo a ver, né, com a própria formação da mulher, com a própria condição fisiológica dela, a própria... Enfim, tem vários dados aí que realmente comprovam essa longevidade da mulher, né, bem mais do que do homem mesmo, né? Mas são dados aí relacionados, como eu disse, ao mundo todo, sabe? Então, isso também é outra coisa a se pensar na relação de vida, que hoje se discute tanto a posição da mulher no mundo, né? Então, isso são coisas também que a gente precisa trazer para o diálogo, não só do velho e do idoso, mas para uma questão de vida inteira, né? Que as pessoas estão meio que tratando esses dados, essas relações, de forma muito ainda desqualificada, né? Então, realmente é um fato que a gente tem que mencionar para a gente começar a refletir cada vez mais sobre isso. Hoje é considerado idoso 60 anos. É isso, né? 60 a mais, é. Que eu ganho a carteirinha de idoso e tal. Isso. Eu não sei, uma impressão minha, Rafael. Eu sou mais novo que isso, mas o tempo passa tão rápido que logo eu tô batendo ali também. E não é muito cedo 60 anos ser considerado como idoso, porque eu vejo assim, ó, tantas pessoas ali com porte atlético, correndo, fazendo, daí na hora de estacionar ele coloca uma vaga especial, porque ele tem 60 anos. E hoje 60 anos é uma pessoa tão jovem. Então, essa reflexão que você está tendo é que é a grande discussão mundial. Porque o idoso, né, com a expectativa de vida crescendo, né, como que a gente pode classificar uma pessoa, como você disse, 60 anos, que tem toda a vitalidade, tem toda a condição física, mental, enfim, familiar, social, de vida, né, ser tratado como uma pessoa idosa, né? Essas reflexões, elas estão sendo feitas em todos os níveis. Se você pegar, por exemplo, um dado de previdência social, por exemplo, né, sem entrar no aspecto econômico, né, que não é minha área, mas assim, só a gente pensando no aspecto, antigamente, as pessoas conseguiam se aposentar na faixa de 50 anos. Hoje, a faixa etária de aposentadoria é 65, apesar que ainda tem algumas mudanças que estão acontecendo agora. Mas veja, 65 é o que nós estamos falando, é a faixa etária que nós estamos dizendo, né? 60, né? Porque se você pega 60, exatamente, né? Mais 60 novo que anos, isso. exatamente. 60 anos a pessoa já está se aposentando, né? Então veja, quanto tempo de expectativa de vida essa pessoa tem? Se nós estamos falando de uma média de 76, né? A pessoa só nos 60 só tem 16 anos de média de expectativa. Só que as pessoas, eu estava vendo um dado agora esses dias, as pessoas 80 a mais já estão, daqui a 2050 por aí, nós vamos ter 3 por 1. Cada 3 pessoas, né? De cada 3 pessoas, uma será 80 anos. Então, eu até vou, daqui a pouquinho eu quero trazer, eu fiz questão de pegar uma imagem que mostra um pouco, que retrata um pouco disso que nós estamos falando, né? Que a população está envelhecendo. Está. Né? Você considera que hoje a sociedade, Rafael, ela vê diferentemente já o idoso ou ainda existe muito essa questão do preconceito? Ainda existe.
Infelizmente, Ronaldo, infelizmente. Eu acho que é isso que é a grande discussão, é isso que a gente busca sempre através das informações que a gente pode passar, é como que as pessoas estão sendo tratadas, né, em relação a isso. Os preconceitos, né, realmente são muito fortes ainda, né, e, lógico, está diminuindo bastante, tá melhorando um pouco, mas ainda não é o forte ainda de se dizer que dentro de uma cultura brasileira, por exemplo, as pessoas 60 a mais, por exemplo, pegando esse ponto de corte, né, as pessoas 60 a mais não vivem preconceito. Eu, por exemplo, Ronaldo, eu estou com 70 anos. Então, veja, esses dias uma pessoa falou assim para mim, não, você é um velho. Aquilo foi uma coisa que parou para mim. Ele já falou num termo pejorativo também. Isso, exatamente. Eu entendi exatamente dessa forma, mas como enfim, eu já tenho, como estudo muito esse assunto, como eu me preparo muito para isso, não foi um choque para mim. Eu fiquei pensando exatamente como essa pessoa estava me vendo. Porque ela foi exatamente no preconceito etário, né, para poder me agredir, né? E ela não foi dizendo assim, não, né, você é um velho, você é um idoso, você sabe, ela tentou exatamente jogar para mim um peso de uma coisa que ela queria me agredir. O preconceito, na realidade, do etarismo, do idadismo, né, que é o ageísmo, enfim, tem várias formas de se interpretar o preconceito, ele é exatamente dado por isso. As pessoas não entenderem que uma pessoa, um ser humano, independente da idade que ele tenha, ele tem direito a viver, ele tem direito a produzir, ele tem direito a ser uma pessoa de sociedade. E uma das coisas que a gente mais busca colocar no conceito da idade é exatamente o senso de utilidade, que é o senso que todo mundo quer ter. Quando você se sente útil na vida, né, das pessoas, na sua própria vida, né, você tem exatamente uma vontade cada vez mais de viver, né? Quando a pessoa cai esse senso de utilidade, ela começa a entrar num nível de depressão altíssimo. E é uma das coisas que do idoso mais hoje tem crescido, é a questão da depressão. Isso acontece, Rafael, muito assim, no momento que a pessoa, por exemplo, se aposenta, dela cair em depressão quando ela fica em casa? Existem pessoas que chegam até a se suicidar, sabe? De tão forte que é o processo da aposentadoria. É interessante até esse termo aposentadoria, Ronaldo, não sei se você já estudou essa situação, mas eu fui dar uma lida naquele. De onde veio o nome aposentadoria? Vem de aposento. Aposentos, né? Então, veja, as pessoas... Que é reclusa, reclusão. Isso, exatamente. Então, as pessoas ainda ligam o processo aposentadoria aí para o aposento. E se você lembrar, as pessoas se aposentavam, sei lá, vamos pegar aí uma faixa de uns 30, 40 anos atrás, não muito, 30, 40 anos atrás, a pessoa... A imagem que se tinha de um idoso aposentado, ele daqueles pijama listado, né? Em casa. Sentado em casa vendo TV. Uhum. A mulher sentada numa cadeira de balanço fazendo tricô. Quer dizer, essa é a imagem que muitas pessoas ainda têm do idoso. Que é um estereótipo do idoso. Exatamente, o estereótipo do idoso. E as pessoas ainda veem, por exemplo, uma pessoa, né, como eu falei, eu tenho 70 anos, desculpe o que batia, mas 70 anos, né? Você pensa assim, pô, esse cara aí é um velho, um idoso, não sei o que lá, mas eu não me sinto assim, porque eu me sinto produtivo, eu me sinto ainda fazendo as coisas, eu me sinto ainda útil, né? Eu trabalho, eu gosto de viver, consigo resolver conflitos, sabe? Então você tem uma vida diferente. Eu tenho certeza que tem outros da minha faixa etária, e até mais, que estão aí, sabe? Nativa, bem nativa. E se você olhar, por exemplo, os maiores líderes mundiais têm acima de 80. Exatamente. Né? Lá o Trump... Trump, mesmo o Lula, os presidentes dos diversos países são pessoas normalmente acima de 70 anos, muitos deles, né? O Papa. O Papa, né? Então, sabe, são figuras assim que você vê, poxa vida, né?
como essas pessoas conseguem ter uma liderança. E, pô, a gente está falando de líder, De conduzir. né? E de conduzir muitas coisas muito grandes, né? Então, é uma situação para se pensar muito na relação do preconceito, né? Então, essa que é a... Então, eu tenho certeza que, lógico, as pessoas xingam, né, o outro porque estão querendo se livrar dela ou estão querendo agredir ela, né? Mas deve-se entender que todas as pessoas têm direito. Como chamar um garoto de 14 de piá, né? Ou de 18 de piá, ou de 20 de piá, né? São situações, lógico, é o preconceito também da idade do jovem, né? Bom, Rafael, estamos chegando aqui ao término desse primeiro bloco, aqui falando hoje sobre terceira idade, né? Aí a expectativa de terceira idade, enfim, tudo sobre esse tema. Fique com a gente, vamos para um intervalo rapidinho, já voltamos. Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Olá, estamos de volta aqui na nossa prosa educativa, hoje conversando sobre pessoas idosas, o mundo para essas pessoas que chegaram aí nos 60 mais, 65 mais. E eu tenho aqui hoje como convidado o Rafael Lácio, que é especialista nesse assunto. Rafael, a questão do mercado de trabalho, você falou de preconceito, né? No mercado de trabalho também ainda existe muito esse preconceito, ou o que eu vejo alguns falarem o seguinte: puxa, mas essa nova geração que está aí não é comprometida, e aí abre esse mercado para os 60 mais. O mercado de trabalho está tendo uma reação muito interessante. Ela está reagindo com duas circunstâncias. Uma que a geração mais jovem, ela está com um nível de ansiedade altíssimo. E a expectativa deles em relação a atividades de trabalho também é muito alta. Então, a necessidade de se ter uma pessoa com mais maturidade dentro de uma relação intergeracional numa instituição está sendo muito importante. Porque essas duas relações diferentes, né, e de ponta praticamente, elas conseguem se equilibrar, né? Então, no mercado de trabalho, estão surgindo oportunidades muito interessantes para os idosos, porque a demanda de trabalho do idoso está sendo cada vez mais colocada, né? Lógico, ainda está em crescimento esse dado que eu estou te falando, mas em relação, vamos dizer, ao que as organizações estão vendo, esse equilíbrio das duas faixas etárias, ela está fazendo com que a condição de produtividade, de qualidade de serviços cresça e melhore, sabe? Teve um filme interessante há uns tempos atrás, não sei se você chegou a assistir, chamava-se O Estagiário. Sim. Né? Aquilo foi uma lição exatamente dessa questão que a gente está comentando, né? Porque dentro daquilo, um artista maravilhoso, né? Dentro daquela proporção que ele falou, ele aprendeu muita coisa com o jovem, que ele não tinha conhecimento de algumas questões relacionadas a sistemas, a tudo, como os jovens aprenderam como é que se lida em relacionamento, como é que se lida com relacionamento, como é que se lida, né? Então, foi ali mostrado qual é a observação e qual é a melhoria que o lado intergeracional tem no mundo do trabalho. E, por isso, está se valorizando esse lado intergeracional. Mas ainda, como dizendo, ainda estamos com dificuldades aí, os preconceitos ainda acontecem, né? Mas as pessoas estão começando a olhar o idoso, o maduro,
como uma pessoa muito importante no E vai momento. ter que olhar, né? Eu vou até pedir já pro Rafael aqui, depois colocar uma imagem logo na sequência aqui da pirâmide etária brasileira, mas aí eu quero até que você comentou comigo, nós estávamos nos bastidores antes de começar, e você falou, não se usa mais terceira idade, eu até devo ter comentado em algum momento terceira idade por força do hábito. Perfeito. Hoje não usa mais, é errado falar, por quê? Então, são terminologias, né, que começou a se discutir que não existe a tal da terceira idade. A terceira idade é quando? É 50? A terceira idade é 60? A terceira idade é 70? Enfim, qual é a terceira idade? Porque aquilo que a gente comentou um pouco antes também. Quando você fala que uma pessoa de 60 anos é produtiva, eu posso chamar ele de terceira idade? Aí que começou as grandes discussões e as pessoas começaram. Por exemplo, a lei até do estacionamento, ela fala lá 60 a mais agora. Pode ver, as placas de idoso de estacionamento é 60 a mais. Antigamente o tratamento era, se trazia um velhinho com bengalinha, não sei se você lembra disso, né? Tinha um velhinho com tiraram, um desenho era, né? Isso, um desenho, exatamente. Era o velhinho. Tiraram esse negócio para chamar as pessoas de 60 ou idoso, né? Para exatamente tirar essa questão de o que antigamente dizia assim, melhor idade, terceira idade, sabe? Não existe essa vinculação, sabe? Então, nós, na realidade, que estudamos muito essa questão e estamos aí vivendo com vários grupos, né, que estudam esse processo, a gente realmente aboliu esse termo terceira idade, né? Porque a vida é um ciclo. Todo mundo vive a mesma coisa. Eu não posso chamar da criança e do adolescente de primeira idade. Não tinha primeira idade, segunda idade, falava ser terceira. Né? O adulto, então, é segunda idade, entende? Então, são situações que foram abolidas exatamente por isso, pelo entendimento do próprio conceito, né, do que é envelhecer, né? Rafael, nós temos aqui, ó, na tela, aqui, acho que você puder jogar aqui, ó. Todo mundo estudou, lembra que a gente estudava isso, achou, geografia, né? As pirâmides etárias do Brasil. Perfeito. E eu lembro quando a gente estudava, aqui vocês estão vendo na tela ali, né? A 2013 aqui do Brasil, uma projeção para 2040, uma projeção para 2060, né? Parece que aquela bolha é uma bolha que vai subindo. Exatamente. Né? E dessa questão, Rafael, que eu queria conversar contigo, acho que pode tirar o zoom aqui, acho que fica melhor para a gente conversar. Já puderam entender aí um pouco melhor parece uma bolha realmente que vai subindo. Eu lembro quando eu estudei isso na década de 80, mais ou menos, em geografia, que parecia aquela Torre Eiffel, assim, né? Aquela maior parte na base, né? E pouca gente adulta e muito pouca gente velha, né? E quando a gente estudava a Europa, já era o contrário. Na Europa já tinha essa barriga, né? Era pouco jovem, muita gente na meia idade e pouco velho. Ou pouca gente da idosa. Quando você chega hoje na Europa, inverteu já. Você já tem o quê? Maior parte idosa, menos gente jovem ou na questão mais ativa e pouca gente criança. E nós estamos indo para esse caminho, não estamos? Exatamente, estamos sim. Existem dois pontos aí de reflexão importantes. Uma que a expectativa, como nós estamos falando, está crescendo, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. E o dado também que a gente precisa também olhar e com muito carinho é a questão da natalidade. Que está diminuindo. Bastante. E outro ainda é a mortalidade infantil. Então são 3 dados, na realidade, que fazem com que essa base modifique. Vai crescendo. Eu vi uma chargezinha esses dias na rede social que achei bem engraçado, falava assim, ó, não tem como o mundo não acabar, né? Minha bisavó teve 13 filhos. Minha avó teve 8. Minha mãe, 5. Isso. Eu tive uma filha. Isso. Minha filha teve um cachorro e o cachorro é castrado.
É bem isso, né? Então você está, na verdade, fazendo um afunilamento, né? Exato. E muita gente, você que lida com a psicologia, Uhum. muita gente eu acho que não está mais querendo ter filho também, né? Ou tem, por uma questão de custo, por Também. uma questão de preocupação que as pessoas têm no que vai ser o mundo daqui a um pouco e colocar uma criança. E isso dá um impacto em toda a sociedade, né? Dá. E é até por isso que as previsões dessas pirâmides, né, como a gente viu ali projetado, ali tinha 2060, né? A pirâmide praticamente vai ser ao inverso, né? Quer dizer, nós vamos ter mais idosos do que adolescentes e crianças. Isso é uma preocupação enorme para o mundo. Tem países já hoje pensando nisso e incentivando. A Coreia do Sul, acho que é um país que tem um monte de que se continuar nessa história, desaparece. A China está diminuindo o tamanho. A China, o país mais populoso do mundo era a China, depois a Índia. A Índia passou da China. Então você vê, e isso está preocupando os chineses lá, porque a população deles é enorme, né? E de repente eles perderam agora realmente uma quantidade por causa disso, poucos nascimentos, né? E aqui no Brasil está a mesma coisa. Então, por exemplo, tem informações que o Brasil hoje vai chegar em 2040, 2050 a 220 milhões de habitantes. Mas 30 anos depois, nós podemos cair para 190. É a primeira vez na história, né, do Brasil, acho que é 2040, alguma coisa assim, nessa faixa aí, que começa a decrescer a população do país. Até hoje ela sempre cresceu. Exatamente. E ela vai começar a diminuir. Exatamente. Então você vê, se aqui no Brasil isso acontece, se a gente olhar o mundo todo, nós estamos falando hoje de quase 9 bilhões de habitantes, né, 8 bilhões e pouco, daqui a alguns anos nós vamos ter 7 bilhões, quer dizer, nós estamos falando de 2 bilhões a menos de gente, sabe? Isso em relação de 30, 40 anos aí. Então, a questão toda dessa questão do idoso, né, que a gente precisa se preocupar, é com o que vai ter de reflexo no mundo. E aqui no Brasil, em cada estado, em cada cidade, se as cidades não começarem a se preparar para o mundo do idoso, nós vamos ter problema sério. Se a política não pensar no idoso, vamos ter problema sério. Se a economia não olhar para o lado do idoso, se a psicologia não olhar para... Entendeu? Todos nós teremos que olhar. Hoje a arquitetura se preocupa com moradias voltadas ao idoso. Tem projetos hoje sendo estudados especificamente para isso, né? Então, são situações que a gente fala hoje, debate. Por exemplo, nós fizemos um circuito que nós levamos para várias IES aqui em Curitiba para discutir com o jovem o que eles têm que começar a olhar até na empregabilidade deles futura. Porque se eles não começarem a olhar projetos e condições para se trabalhar o idoso do futuro, eles vão perder uma oportunidade de trabalho enorme para frente, né? Rafael, queria agradecer imensamente. Nós estamos chegando ao final aqui deste programa aqui na TV Evangelizar. Quero agradecer imensamente a participação. E eu deixo aqui para você conversar com os nossos telespectadores. Aí, Rafael, deixa as palavras finais, se quiser deixar seu contato, conselhos de uma pessoa de 70 anos, fique à vontade. Legal. Bom, primeiro, Arnaldo, agradecendo a oportunidade novamente, eu acho que para mim é muito importante estar falando disso, né? Porque como a gente tenta levar para as pessoas, né, o entendimento de que o importante é ser feliz na vida, né? O importante da vida é a felicidade. E é uma coisa tão simples e óbvia que as pessoas esquecem muitas vezes disso, né? E não importa a idade que você tenha, importa exatamente como você trata a sua vida, né? Então a felicidade é um conceito que eu julgo sempre como importante e necessário e simples, né? Porque felicidade não é uma coisa estratosférica, felicidade é uma coisa simples. Eu estar aqui com você, que é meu amigo, conversando, é um motivo de felicidade para mim, né? Então essas coisas, né, que as pessoas muitas vezes não dão bola. Elas vivem, elas passam por aquilo e sempre ficam imaginando alguma coisa diferente. E a nós, né, as pessoas idosas, que a gente não tenha medo de viver. Uma das preocupações maiores é
Ronaldo, que a gente acabou ainda não falando, é o isolamento e a solidão que muitos idosos sofrem, porque as pessoas vão abandonando, né? A família abandona também, as pessoas vão ser deixadas de lado. E que essas pessoas não fiquem isoladas, vão atrás de programas. Hoje tem muito programa que trabalha o idoso, faz uma socialização, ele consegue fazer um grupo de amizades, ele consegue trocar ideias com pessoas, sabe? E isso faz com que ele tenha uma nova visão da própria vida, né? E ele consiga realmente, sabe, ser feliz, como eu falei, né? Viver uma vida com felicidade, coisa simples, né? E a coisa da longevidade, só um toque importante, né? A gente tem que pensar na parte física, na parte mental, na parte social e na parte financeira, né? Tem muito jovem hoje que não se prepara para o futuro, né? E acaba chegando lá no mundo do nosso mundo, no mundo idoso, e está sem condições praticamente de viver, né? Ele depende, às vezes, até de outras pessoas ajudarem, porque ele não tem condição. Por quê? Porque ele não se preparou, né? Então, são coisas assim, desculpe, né? Eu tive que dar alguns toques aí, mas só para a gente poder pensar e refletir sobre isso, né? E quem quiser entrar em contato comigo, né? É Rafael com PH, .psicólogo@gmail.com. Então tá aí. Tá aí o contato do Rafael. Rafael, mais uma vez, muito obrigado a você, telespectador, por estar aqui mais uma vez conosco nesta prosa educativa. Até a próxima semana. Valeu!